Retomando, então, o estudo da abstração de memória virtual, né, agora tratando sobre segmentação. Quando nós começamos a pensar em abstração de memória, nossa primeira solução foi pensar em espaços de endereçamentos baseado na memória real. Então, nós tínhamos aqui uma memória com endereçamentos reais, né, que começa do endereço 00 vai até FFF. Se nós tivermos uma máquina de 32 bits, como nós já tratamos anteriormente, nós teremos ali a capacidade de endereçar 4 GB palavras, né? O que nós fazíamos, então? Nós alocávamos para cada aplicação um espaço de endereçamento, né? E essa aplicação ficava, então, confinada a esse espaço de endereçamento. Então, nós tínhamos aqui o espaço da aplicação A, o espaço da aplicação B, e essas aplicações ficavam confinadas aqui dentro, né? Sem poder se mover fora desse sistema de endereçamento. Naturalmente, como o sistema de endereçamento está amarrado no sistema de endereçamento físico da máquina, essa aplicação lá, ela tinha um limite, né, que nós criamos até o indexador, o registrador base, o registrador limite, ela tinha um limite de memória disponível para ela. Então, digamos que numa plataforma 32 bits, ela poderia indexar no máximo 1 gigabit, né, 1 giga palavras. Então, ela ficava limitada aquilo ali, né, e toda vez que eu precisava crescer, eu precisava achar um novo bloco para alocar para essa aplicação. O que nós fizemos, então? Criamos um sistema de indexamento virtual para fazer com que cada aplicação pudesse indexar a memória total. Então, a aplicação A, a partir da criação de memória virtual, como ela tem o seu próprio espaço de endereçamento, ela começa a endereçar 4 GB, a aplicação B também 4 GB, e assim sucessivamente. É claro que essa soma da capacidade de memória de cada aplicação ultrapassa o limite físico da máquina, né, da própria arquitetura, e também o limite de memória instalado. Nós podemos ter uma máquina com capacidade de 4 GB, mas tem apenas 1 GB de pente instalado, né, de pente de memória instalado. Então, com isso, nós usamos o disco para fazer essa troca, né, quando nós pensamos em páginas, né, em memória virtual, nós podemos usar o disco para fazer essa troca e criar um sistema de endereçamento maior. E aí, de qualquer forma, nós precisamos criar um sistema de uma certa divisão por unidade, para que nós possamos, então, não mais fixar a aplicação na memória como ela estava. E aí nós criamos, então, a ideia das páginas, né? Quando nós pensamos em páginas, que nós dividimos a memória em unidades de páginas, de 4K, que nós chamamos de páginas, são encaixadas na memória física em molduras de página. Então, a aplicação A, por exemplo, a aplicação A, ela poderia ter suas páginas espalhadas aqui pela memória, assim como a aplicação B. Então, não há mais necessidade de ter aquele bloco de memória entregue para uma única aplicação. De qualquer forma, isso resolveu um grande problema que nós tínhamos, inclusive usando swap, né, para poder garantir que isso tudo funcionasse. Mas, de qualquer forma, se nós pensarmos numa única aplicação, na aplicação A, por exemplo, e essa aplicação possui aqui, então, uma, uma matriz, né, então, digamos que eu tivesse alocado essa matriz, aí pensando numa estrutura de dados que ela precisa ser contínua na memória. Nós alocamos aqui, então, para a aplicação A, essa matriz, e agora essa matriz precisa dobrar de tamanho. Se nós lembrarmos lá da linguagem C, toda vez que eu dou um realloc num vetor, num array ou numa matriz, o que acontece, né? Ele aloca uma nova matriz, um novo vetor, um novo array com o dobro do tamanho. Então, se eu estou querendo dobrar, ele vai alocar um novo vetor com o dobro do tamanho, né? Para simplificar, digamos que eu tenho 1000 posições, queria ir para 2000. Ele vai alocar um novo vetor com 2000 posições, vai copiar as 1000 posições do vetor antigo para o novo vetor e depois excluir o vetor antigo. Então, nós precisamos, nesse momento, manter essa estrutura que está aqui e alocar uma estrutura do dobro do tamanho nessa memória de forma sequencial, de forma contígua. E pode ocorrer de eu não ter esse espaço aqui disponível nessa memória para poder armazenar. E o que aconteceria quando essa característica é atingida? Eu tenho aqui uma falha, eu não vou conseguir realocar essa matriz, mesmo que eu tenha espalhado na memória alguns espaços disponíveis, não contíguos, que me permitiriam, né, realocar esse vetor se ele não fosse contíguo. Se fosse baseado, por exemplo, numa lista cruzada, alguma coisa nesse sentido, feita com ponteiros, né? Então, quando nós começamos a pensar nisso, nós entendemos o objetivo da segmentação. Qual que é o objetivo da segmentação? É entregar para a aplicação mais de um sistema de endereçamento, mais de um espaço de endereçamento. Então, ao invés de eu ter um único sistema de endereçamento linear para todas as aplicações, eu começo a ter um sistema de endereçamento segmentado. Então, eu poderia ter, pensando num compilador, por exemplo,
eu poderia ter um segmento entregue para esse software, né? Para esse software A, então aqui é um único, todos esses segmentos aqui é do software A, que é o meu compilador. Então eu poderia ter o segmento 0, começando no endereço base 0, para a parte da tabela de símbolos, um outro segmento só para o código-fonte, um outro segmento só para a constante, um outro para a árvore sintática, um outro para a pilha. Com isso, quando a minha árvore sintática, por exemplo, precisasse alocar uma nova estrutura com o dobro do tamanho, eu sempre teria um espaço, é claro que se o meu segmento permitir, né, o tamanho dele permitir, eu sempre teria espaço de memória contígua para poder alocar essa nova estrutura, né? Então eu alocaria essa nova estrutura aqui tranquilamente, faria a transição aqui dos dados e excluiria a estrutura de baixo. Porque eu não tenho outro tipo de dado inserido nesse segmento, esse segmento está separado. Então é como se eu tivesse entregado múltiplas memórias, né, para cada aplicação. Na realidade, o que nós estamos entregando são múltiplos segmentos de dados, né, segmentos de endereços, para que aquela aplicação possa trabalhar. Não tendo mais que se comportar aqui num sistema de endereçamento linear, em que eu fico preso com os crescimentos. Então, se eu vou trabalhar com uma matriz que vai gastar 2.000 posições, eu já tenho que reservar uma de 3.000, 4.000, para garantir o crescimento dela, né, e com isso eu acabo gastando mais memória. Então, a segmentação, ela não veio para implementar essa característica da paginação, né? Para fazer com que eu tenha flexibilidade na troca de informações e permitir que as unidades menores sejam tratadas, né? Os dados sejam trocados em unidades menores. Tanto é que é comum, nos sistemas que nós trabalhamos com segmentação, os segmentos serem paginados. Então, dentro de cada segmento desse aqui, nós temos a divisão por páginas, né? Então, as páginas continuam existindo, no geral, dentro desses segmentos. É claro que eu posso ter um segmento não paginado, né? Pode não ter essa paginação, mas quando eu precisar tratar, então, esse segmento, eu precisar tirá-lo da memória, eu tenho que levar o segmento inteiro para o disco, depois trazer o segmento inteiro, o que é bastante incômodo, né? Bastante ineficiente. Então, a segmentação, ela soma com a paginação para criar uma flexibilidade de implementação, né? E aí, se nós formos comparar ambas as soluções, quando nós pensamos aqui então em paginação e segmentação, com relação ao conhecimento do programador, na paginação, o programador não precisa conhecer, obviamente é o sistema operacional que faz isso, é o sistema operacional que vai tratando essas páginas e fazendo a alocação, fazendo a parte de swap, tratando as faltas de página. Quando nós pensamos em segmentação, sim, o programador precisa conhecer, porque é ele que vai solicitar a quantidade de segmentos, é ele que vai ter que lidar com segmentos, ele vai ter que dizer se aquilo é um código, se aquilo é uma pilha, se aquilo ali é um heap de dados, para poder guardar essa informação no segmento correto, né? Eu não poderia colocar dados, por exemplo, no segmento de código, né? Dessa mesma forma, pensando nos espaços de endereçamento linear, a paginação só tem um espaço de endereçamento linear, obviamente, né? A cada aplicação enxergaria de 0 até o limite máximo, num único sistema, num único endereçamento, né? Um espaço de endereçamento, e a segmentação eu tenho múltiplos, né? É claro que é importante observar o seguinte: na paginação, cada aplicação enxerga, pensando numa máquina de 2 bits, de 0 a 4 GB, num único espaço de endereçamento. Na segmentação, como eu estou criando vários segmentos, um segmento vai ter um limite. Então, se eu estou, por exemplo, criando 4 segmentos iguais, eu teria 4 segmentos de 0 até 1 GB. Né? Se eu estiver criando 2, de 0 a 2 GB cada um. É claro que os segmentos podem ter tamanho diferente. Então, poderia ter um segmento de 2 GB, um de 1 GB e outro de 1 GB, por exemplo. Né? Mas o segmento ele não permite, se eu tiver múltiplos segmentos, eu não consigo indexar em cada segmento, endereçar o limite máximo da máquina, porque eu estou com o mesmo endereço de 32 bits. E 32 bits me endereça só 4 gigabits, 4 gigapalavras. Não tem condição de eu criar um endereço maior, a não ser que eu começasse a usar 2 palavras para armazenar o endereçamento, fazendo com que a máquina passasse a ter 64 bits, por exemplo, no caso hipotético. Com relação ao espaço de endereçamento total superar a quantidade de memória física instalada ou a capacidade da máquina, ambas as soluções conseguem fazer isso, porque são implementações de memória virtual. As rotinas de dados podem ser protegidos, né, distinguidos e protegidos separadamente. Na paginação não, na segmentação sim, porque eu digo qual segmento é que eu estou usando. Então, quando eu crio um segmento, eu vou dizer, esse segmento com programador. Esse segmento aqui é um segmento de código, e eu não quero que esse segmento de código tenha escrita nele, porque eu não quero que meu código seja alterado. Então, eu consigo proteger a minha informação, porque eu estou separando isso em trechos de memória, né? Cada um com uma característica diferente. A paginação, como eu tenho um espaço de endereçamento linear, eu não sei qual página está vinculada a código, como sistema operacional, né? O sistema operacional não sabe qual página está vinculada a código, qual página está vinculada a dados.
O tamanho das tabelas, né, tem facilidade para flutuar? No caso da paginação, não, como nós vimos, porque eu preciso de um espaço de endereçamento contíguo e eu posso não ter esse espaço. No segmento, sim, porque desde que o segmento tenha tamanho suficiente, aquele espaço ali é para aquela única variável, ou para aquele único tipo de variável, né? Aqui também com relação ao compartilhamento de rotinas, né? Nós vimos lá na paginação que uma das minhas possibilidades era compartilhar o código, né, da aplicação. Mas como eu preciso saber quais são as páginas vinculadas a código, eu precisaria primeiro mapear quais são as páginas de código e compartilhar. Como cada aplicação tem sua própria tabela de páginas, uma vez que eu desaloco, né, criei o código, aloquei o código pela aplicação A e desaloco essa tabela, eu automaticamente vou desalocar também a tabela B, né? Eu vou perder esse acesso à tabela e teria que remapear posteriormente. No caso do segmento, como nós temos segmentos separados, então seria facilmente possível entregar o código de segmento para as outras aplicações. O que eu precisaria ter é um ponteiro para aquele segmento da outra aplicação. Então fica muito simples compartilhar código, compartilhar a biblioteca. Compartilhar a biblioteca em paginação é mais simples porque a biblioteca ela sobe inteira, né? Uma biblioteca dinamicamente vinculada, ela sobe, ela está executando inteira, está no espaço de endereçamento dela, né? E é conhecido se tem um profissional que carregou aquela biblioteca, então é fácil entregar. Mas código de aplicação, compartilhar código entre aplicações é uma coisa bastante difícil na paginação. E aí, por que essa técnica foi inventada? Né? A paginação ela foi inventada para obter um grande espaço de endereçamento linear, sem necessidade de comprar mais memória física, que é basicamente o conceito de memória virtual. Com relação à segmentação, ela foi criada para permitir que programas e dados sejam divididos em espaços de endereçamento logicamente independentes, né? E para auxiliar o compartilhamento e a proteção. Então, conforme eu separo, uma vez que esses dados, essas informações estão separadas em trechos específicos da memória, eu consigo compartilhar com mais facilidade. É claro que se eu implementar a segmentação pura, sem paginação, nós teremos o mesmo problema que nós tivemos lá com os espaços de endereçamento baseado em memória real. Né? Porque o segmento ele tem um tamanho, e aí como ele não está paginado, eu preciso alocar um bloco de memória para caber aquele segmento como um todo. Então, olhando nossa figura A, que nós tivemos aqui 4 segmentos sendo alocados. Na figura B, um pequeno segmento aqui de 3K, né, foi liberado, porque entrou um próximo segmento de 5, saiu um segmento de 8 e entrou um segmento de 5. Sobrou então aqui 3K de segmento. Conforme nós vamos passando, né, vamos executando a plataforma, nós vamos começar a ter fragmentação externa. Né? Então vai chegar um momento que nós vamos ter, como aqui na figura D, um conjunto de espaço vazio na memória que não cabe nenhum bloco, nenhum segmento específico. Então digamos que eu quero alocar um segmento de 4K. Eu tenho 10K de memória disponível, mas como eles estão espalhados aí por pequenos blocos, eu não consigo alocar esse segmento. Então de tempos em tempos eu vou ter que passar pelo processo de fragmentação, empurrando essa memória toda para baixo ou para cima, de acordo com o meu projeto, para que eu possa ter então agora espaço de memória disponível para alocar meu segmento, por exemplo, que eu queria de 9K. Agora vai caber aqui nesse espaço. Então, da mesma forma, a segmentação pura, sem paginação, eu volto a ter os problemas que eu tinha do espaço de endereçamento regular. Quando nós começamos a pensar então em segmentação, o primeiro sistema operacional que realmente trouxe isso como uma revolução foi o Multics, né? Ele foi o precursor do Unix. Nós sabemos que o Unix saiu após a Bell Laboratories abandonar o projeto Multics, então Ken Thompson desenvolveu o Unix junto com o Dennis Ritchie, que criou a linguagem C. Mas como que funcionava isso no sistema Multics? Né? O sistema Multics utiliza um sistema de endereçamento de 34 bits, e quando ele vai criar seu sistema seu endereço, ele cria, então, um endereço de 34 bits, cujos os últimos 10 bits é o deslocamento dentro de uma página. Esse deslocamento continua sendo de 4K, então as páginas são de 4K. Os próximos 6 bits, né, olhando de trás para frente, né, os outros próximos 6 bits, nos dá, então, um espaço aqui de 64 páginas, né, disponíveis. E aí, então, nós temos os últimos 18 bits para indicar o segmento. Então, quando nós pensamos nesses 18 bits, nós percebemos que nós temos 256K segmentos para cada aplicação. Né? Então, cada aplicação tem seus segmentos específico, né? E nós conseguimos ter, cada aplicação não, para o sistema, né? Então, cada aplicação tem seu descritor de segmentos, tem sua tabela de páginas também, e nós temos, então, 256 mil, né, simplificando a conta, 256 mil segmentos, cada segmento possui 64 páginas e cada página possui 4K de deslocamento. Então, quando nós vamos
mapear o endereço virtual para o endereço físico, nós temos esse endereço linear aqui montado, né, de 36 bits. Esse endereço linear com o número de segmento, olhando a tabela de segmento, nós descobrimos qual que é o descritor do segmento que nós queremos, né? Se nós olharmos esse descritor de segmento, nós vamos observar que ele possui o endereço da tabela de páginas, então nós vamos buscar pelo segmento, nós vamos buscar qual que é a tabela de páginas que tem que ser utilizada, e aí pelo número da página, do mesmo jeito que nós fizemos no sistema de paginação, pelo número da página nós vamos indexar qual que é a entrada da página que nós queremos, e o conteúdo dessa entrada vai ser o número da moldura, né, da moldura de página, que está na memória. Naturalmente, quando eu junto a moldura com o deslocamento, eu tenho o meu endereço físico para ser acessado. Então, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente criando mais um nível de abstração. Antes nós tínhamos página e um conjunto de deslocamento, agora nós temos o segmento, ou seja, qual o trecho que nós estamos olhando, qual o sistema de endereçamento nós estamos olhando, qual o espaço de endereçamento nós estamos olhando. Então, digamos que uma aplicação tem dois espaços de endereçamento, como nós dissemos lá na unidade de paginação, né? Nós tínhamos visto o seguinte, que se, para organizar e para agilizar, nós podíamos criar um espaço de dados e um espaço de código, né? Isso com paginação é bastante complexo, com segmento é fácil de conseguir. Então, primeiro nós precisamos decidir qual segmento da aplicação nós estamos usando. Se é o segmento de dados ou se é o segmento de código. Uma vez que nós achamos, por exemplo, que é o segmento de dados, qual página dentro desse segmento de dados nós estamos usando? É a página 3. Então, nós vamos na tabela de página. Pelo segmento nós sabemos onde está a tabela, né? Cada segmento, né? Cada entrada dessa aqui, da tabela de descritor, tem um descritor deste, aqui representado na figura B, e observe que nós temos, então, como eu disse já, o endereço onde está a tabela de página, nós carregamos a tabela de página, pela tabela de página nós usamos o número de página agora para descobrir qual página nós queremos, pela página nós achamos o endereço da moldura, e aí aplicamos o deslocamento e achamos, então, o endereço físico da memória para ser acessado. No descritor aqui do segmento, nós temos, além do endereço da tabela de páginas, nós temos também o comprimento do segmento, então o Multics trabalhava com segmentos de múltiplos tamanhos, o tamanho podia ser, inclusive, baseado em palavras, em 1024 palavras ou em 64 palavras, e ele fazia essa multiplicação para saber qual era o tamanho do segmento real. Nós tínhamos uma outra informação nesse descritor para dizer se o segmento era paginado ou não. Então, se tivesse o bit 0, ele era paginado, o bit 1 ele não era paginado, e bits de proteção, como leitura e escrita, e assim por diante. Mas observe que o raciocínio é bastante simples de se obter, né? É o mesmo, antes nós tínhamos um endereço linear nós tínhamos um endereço linear de 32 bits, né? Pensando no sistema de 32 bits, em que nós tínhamos 12 bits aqui para deslocamento da página, e os outros 20 bits aqui para indexação da página. Então, esse deslocamento aqui nos dava uma página de 4K, quer dizer, cada página tem um tamanho de 4K de deslocamento, e nós tínhamos aqui mais ou menos 1 milhão de páginas. O que nós estamos fazendo agora é usando esses 20 bits que nós tínhamos aqui apenas para a página e dividindo eles novamente. Então, nós teríamos, por exemplo, no caso hipotético, não é o caso do Multics, o Multics nós vimos que são 18 bits, mas só para facilitar a nossa conta, nós teríamos então aqui 10 bits para o segmento, então eu teria uma capacidade de representar 1024 segmentos, né? Então teria aqui 1024 segmentos, cada um desses segmentos teria 1024 páginas, e cada página teria 4K de tamanho. Se nós observarmos isso aqui, continua dando os 4 GB palavras que nós tínhamos antes, né? A diferença é que nós estamos criando só mais um nível de abstração agora, que é o descritor de segmento. E aí, aqui só para resumir, né? Então, pelo descritor, pelo número do segmento, nós achamos, então, qual é o descritor na nossa tabela de segmentos. O descritor nos leva para a tabela de página, ele possui aqui o descritor, o endereço da tabela de página. Pelo número da página, nós encontramos qual que é o quadro da página, que acrescida ao deslocamento nos dá acesso à palavra de memória. Então, na verdade, é mais um nível de abstração que nós temos, né? Antes nós tínhamos apenas esses dois níveis. O que nós estamos fazendo agora é incluindo um terceiro nível, que é o número de segmento, como se nós estivéssemos criando agora, nós estamos criando agora vários espaços de endereçamento. E aí nós entramos, então, na segmentação do x86.
né, a Intel, a plataforma x86, ela mantinha também um sistema de segmentação, isso foi abandonado a partir da arquitetura x86-64, principalmente por dois motivos, né? Primeiro que 64 bits nos dá um espaço de processamento muito grande, então dificilmente nós não vamos encontrar um conjunto de endereços lineares para poder fazer uma migração de matriz, por exemplo. E também porque os sistemas operacionais de uso geral, como Linux, e Windows e FreeBSD, então tanto Windows quanto os Unix-like, eles não utilizavam esse sistema de segmentação da plataforma x86. Ele acabava usando um único segmento, fazendo com que toda essa estrutura de segmentação que o processador nos dá não fosse utilizada, até por causa da sua complexidade. E qual é a principal justificativa desses sistemas operacionais? Se nós começamos a usar a segmentação do x86, por exemplo, quando nós migrarmos esse código para outra plataforma, nós teríamos muito trabalho, porque é natural que as plataformas tenha suporte à paginação, mas nem todas têm suporte à segmentação. Então, há esses sistemas operacionais que são utilizados em muitas plataformas, o mesmo código, né, é portado para múltiplas plataformas, alguns ajustes precisam ser feitos para que a adaptação em novas plataformas seja mais simples, e uma delas é tirar a segmentação. Então, essa plataforma Intel, ela levou a segmentação até o advento da x86-64, da arquitetura x86-64, e aí ele foi, então, mantido só na arquitetura x86, né? Ele é muito similar, guardada, claro, a complexidade, com o sistema de multics, né? Nós teremos também, da mesma forma, uma tabela de descritores, né? Que nós acharemos um endereço que nos levarão para um conjunto de páginas e página para o deslocamento. A diferença agora é que a própria página está organizada em dois espaços de processamento, um diretório e uma página. Então, nós temos o segmento. Uma vez que eu acho o segmento, nós vamos achar qual que é o diretório de página, que é um mapeamento de página de 2 níveis. Então, diretório de página, qual que é a página e qual que é o deslocamento. No entanto, na plataforma x86, o que acontece? Cada aplicação tem sua tabela de segmentação. Essa tabela é descrita, é nomeada, só pegar aqui, é nomeada como local, uma tabela de descrição de descritores locais. Então, cada aplicação tem a sua tabela de descritores, e existe uma tabela chamada GDT, que é de Global, né, que indexa a segmentação global. Então, cada aplicação tem uma LDT, e existe no sistema todo uma única GDT. Então, como nós não sabemos qual é o descritor que nós vamos usar, qual é a tabela de descritores que nós vamos usar, no endereço de 32 bits da plataforma x86, é anexado antes dele um seletor de 16 bits. O que esse seletor faz? Diz qual que é o segmento que nós estamos usando, qual aplicação, qual tabela que eu vou ter que buscar para alcançar o meu descritor. Então, esse seletor ele possui um índice, esse índice me diz se é um GDT ou um LDT, né? Isso analisando esse bit que está aqui. Então, eu olho qual que é o bit, se é GDT ou LDT, se é uma LDT, quer dizer, uma tabela de descritores de uma aplicação específica. Pelo índice, eu vou encontrar esse descritor. Então, pelo índice, eu acho a tabela que eu preciso consultar. Por essa tabela, então, eu consigo achar qual que é o descritor que eu quero, de qual segmento eu vou utilizar. Esse descritor tem esse formato aqui, e o que nós percebemos? Que existe um endereço base e um endereço limite, né? Observe que o limite está espalhado aqui pelo descritor como um todo. Esse descritor aqui tem 64 bits, né? E a base também está espalhada por esse descritor como um todo. Esse espalhamento dessa base é feito para manter compatibilidade com a plataforma 286, por exemplo, né? Então ele tem essa estrutura para isso. Uma das coisas, outras informações que existem, então, é se esse segmento está presente ou ausente na memória, qual que é o nível de privilégio, né, que nós vimos lá em processos, né, o privilégio de 0 a 3, né, 0 nível kernel, 3 modo usuário e assim por diante, né, se existe alguma proteção ou não, e outras informações. E o que é interessante aqui? Nós observarmos o endereço base. Porque se nós observarmos, né, como é que funciona? Nós temos esse seletor me acha qual o descritor que eu estou usando. Então, ele vai localizar qual que é a tabela da minha aplicação, a tabela de descritores da minha aplicação, e vai achar esse descritor. Esse descritor tem um endereço base. Esse endereço base é onde o segmento se inicia, né?
e aí vai ter o limite, que é onde o segmento termina, né? Vai me dar o tamanho do meu segmento. Então, uma vez que eu achei onde o segmento inicia, eu aplico esse deslocamento. Só que esse deslocamento aqui, de fato, é um endereço de 32 bits que nós tínhamos. Então, se eu observar a memória, digamos que o meu segmento comece aqui, ele está armazenado aqui, né? É claro que ele é paginado, eu estou colocando ele contigo só para a gente ter mais facilidade. Então, digamos que ele começa aqui na posição X. O que eu estou fazendo aqui é aplicando qual deslocamento a partir dessa posição X. É do mesmo jeito que nós aplicávamos o registrador base lá no espaço de endereçamento, né? Eu só estou fazendo com que esse endereço virtual que eu tenho aqui de fato, que é uma tabela e deslocamento, seja deslocado para o início do segmento, né? É isso que eu estou fazendo. Com isso, então, eu obtenho meu endereço linear de 32 bits, que é, de fato, um endereço virtual, né? A diferença agora é que ele era o meu próprio endereço, que foi chamado aqui de deslocamento, meu endereço de 32 bits, deslocado na memória pela base do meu segmento. Uma vez que eu achei, então, qual a posição, quer dizer, eu tenho um endereço virtual agora real, e esse endereço virtual, ele é dividido em 3 partes, né? Eu tenho aqui um sistema de paginação aqui multinível. Eu tenho uma página final aqui de 4K, essa página de 4K, né, eu estou tratando ela por uma tabela de página de 2 elevado a 10, né? Então são 1024 posições, então tem 1024 páginas de 4K em cada tabela, e essa tabela está organizada, indexada para uma outra tabela de mais 1024 endereços. Então eu tenho o que nós chamamos de diretório de página, com 1024 entradas, uma vez que eu achei pelos primeiros 10 bits do meu endereço virtual formado aqui, né? Pelos primeiros 10 bits que eu achei qual o diretório de página, esse diretório de página vai me possuir aqui o conteúdo desse diretório vai me levar para qual é a minha tabela de página. Chegando na minha tabela de página, eu vou achar qual que é a página que eu estou indexando aqui, eu estou indexando a página Y, vamos supor. Deixa eu só colocar um Y aqui para diferenciar. Estou diferenciando a página Y. Dentro da página Y aqui vai me ter qual que é o meu endereço da minha moldura. Dentro da moldura, então, agora que eu tenho o endereço da moldura, eu, com o deslocamento, chego na palavra que eu quero acessar de fato. Então, de verdade, o que nós vamos fazer é trocar esse endereço que está aqui de diretório mais página pelo endereço da moldura, né? E aí, aplicar mais o deslocamento, com isso nós chegaremos, então, ao endereço físico, do mesmo jeito que nós fizemos lá atrás com a paginação. A grande diferença da Intel, dessa segmentação da Intel, está nessa figura do seletor e nesse deslocamento aqui do segmento da memória. Isso é aplicado ao endereço virtual que nós já tínhamos, nosso endereço que nós queremos acessar de fato, né? Só que se você observar, eu posso ter, só para a gente poder entender, digamos que eu quero acessar o endereço AF1F. Agora, esse AF1F, se eu estiver trabalhando com um segmento aqui de código e também com um segmento aqui de dados, ambos possuem esse endereço, AF1F. Então, qual endereço eu estou querendo acessar? AF1F de qual segmento? É esse seletor que vai nos dizer, ele vai nos levar, então, se for um segmento de código da minha aplicação, ele vai me levar para um endereço base, se for de dados, ele vai me levar para outro endereço base. Eu vou aplicar, então, esse AF1F, eu vou aplicar essa base aqui. Porque se nós olharmos na memória, se nós olharmos aqui na memória, rapidamente, o que nós vamos perceber? Que o endereço de código começa em um lugar e o endereço de dados, código e dados. O endereço de dados começa em outro lugar. Então, essa base aqui vai me dizer se eu começo aqui, se é esse segmento que eu tenho que usar, ou se é esse segmento que eu tenho que usar. E observe que eu estou somando esse deslocamento, eu não estou concatenando, eu estou somando. Então, eu tenho a base e eu adiciono o meu deslocamento aqui em cima. Esse deslocamento é que vai me dar essa estrutura aqui embaixo de paginação para eu poder acessar. Então, uma vez que eu achei qual que é o segmento, aí eu vou fazer um sistema de paginação convencional, porque esses segmentos aqui eles estão naturalmente paginados e naturalmente também, se precisar, eles fazem, utilizam a substituição de página para fazer a parte de swap, né, do mesmo jeito. É muito simples. Então, com isso, nós chegamos, então, ao final da unidade de gerenciamento de memória e nós percebemos que a abstração ela é extremamente necessária, principalmente para ocultar das aplicações esses endereços reais, né?
Porque uma vez que eu exponho os endereços reais, eu começo a criar um monte de limitação, uma quantidade grande de limitação para as minhas aplicações. E aí, então, com essa abstração agora que nós vimos, baseada em memória virtual, usando paginação, que é o sistema mais utilizado pela maioria dos sistemas, o sistema utilizado pela maioria dos sistemas operacionais vigentes, né? E também existe a tecnologia de segmentação, que foi bastante empregada em sistemas de grande porte, mas na arquitetura PC, apesar de ele estar presente até a arquitetura x86, né, até o advento da arquitetura x86-64, ele não tem sido explorado pelos sistemas operacionais para aquela questão de compatibilidade que nós havíamos dito. Obrigado, até a próxima unidade.